Imagine estar entre a vida e a morte, sentindo cada osso do seu corpo gritar de dor após o metal retorcido de um carro esmagar seus sonhos e ouvir das pessoas que deveriam te amar que você é apenas um inconveniente. Esta não é apenas uma história sobre um acidente de carro. É sobre o momento em que o sangue deixa de ser um laço de afeto e se torna uma fria transação comercial. Prepare-se para conhecer a jornada de alguém que foi abandonado no leito de um hospital e que, ao receber uma cobrança cruel pelo tempo perdido de seus pais, decidiu que a conta final seria paga com juros que eles jamais esquecerão. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O metal retorcido contra o meu peito tinha um cheiro metálico e frio, uma mistura de ferrugem, gasolina e o odor pungente do fluido de radiador que escapava como um suspiro moribundo do motor do meu carro. Eu não conseguia sentir minhas pernas, mas a dor no meu quadril era um incêndio que subia pela espinha, me fazendo perder o fôlego a cada tentativa desesperada de puxar o ar. O asfalto da rodovia dos imigrantes estava molhado pela garoa fina e típica daquela noite de terça-feira em São Paulo, e o som dos outros carros passando ao longe parecia abafado, como se eu estivesse submersa em um aquário de isolamento e agonia. Meus dedos, trêmulos e sujos de um sangue que parecia escuro demais sob a luz dos postes, tatearam o console central até encontrarem meu celular. A tela estava trincada, mas ainda brilhava. Uma pequena lanterna de esperança no meio do caos de vidro quebrado. Minha primeira reação não foi ligar para a polícia ou para o resgate. Meu cérebro, em choque, buscou o porto que eu acreditava ser seguro. Disquei o número da minha mãe, Heloísa. O toque chamou 3 vezes antes de ser atendido. O barulho de fundo era festivo. Eu ouvia risadas, o burburinho de uma plateia e uma música suave de piano. Era o recital de dança contemporânea da minha irmã mais nova, Letícia. Isadora? Agora não dá para falar, filha. A Letícia está prestes a entrar no palco para o solo dela. Você sabe como. Ela fica nervosa se nos vê no celular. A voz da minha mãe era um sussurro ríspido, cheio de uma impaciência que me atingiu mais forte que o impacto da batida. Mãe! Minha voz saiu como um chiado súbito, interrompida por uma pontada aguda na pelvis que me fez revirar os olhos. Mãe, eu sofri um acidente. Tá doendo muito. Eu bati o carro na Imigrantes. Acho que quebrei tudo. Houve um silêncio do outro lado, mas não era o silêncio da preocupação. Era o silêncio de quem faz cálculos de conveniência. Ouvi o suspiro pesado de Heloísa, aquele mesmo que ela dava quando eu, na infância, pedia ajuda com o dever de casa enquanto ela assistia à novela. Isadora, por favor, não comece com esse seu drama logo hoje. Você sempre dá um jeito de ser o centro das atenções nos dias importantes da sua irmã. O seu pai está aqui do lado. Ele disse que se você bateu o carro, deve ter sido por imprudência. Chama um Uber e vai para o hospital se estiver se sentindo mal. Não temos como sair agora. Gastamos uma fortuna nos ingressos da primeira fila e a Letícia ensaiou meses para isso. Dá um jeito, você é adulta. A ligação caiu. Ou talvez ela tenha desligado. Olhei para a tela escura do celular enquanto uma lágrima quente descia pelo meu rosto, limpando uma trilha na fuligem e no sangue. O abandono doía mais do que as costelas que perfuravam meus pulmões. Fui resgatada por um desconhecido que parou o carro e ligou para o SAMU. Enquanto os paramédicos usavam o desencarcerador para cortar as ferragens que me prendiam, eu só conseguia pensar no som da música de piano e na frieza cirúrgica da voz da minha mãe. Os 11 dias seguintes foram um borrão de luzes fluorescentes, o cheiro onipresente de álcool 70% e o som rítmico e solitário dos monitores cardíacos do Hospital Santa Marcelina. Eu tinha 3 costelas quebradas, a pelvis fraturada em 2 lugares e uma concussão que me deixava enjoada sempre que eu tentava focar a visão. O médico, Dr. Arnaldo, um homem de mãos gentis e olheiras profundas, passava todas as manhãs e perguntava se eu queria que ele ligasse para alguém. Minha família sabe que estou aqui. Eu mentia todas as vezes, sentindo a garganta fechar. Eu olhava para os outros leitos da enfermaria e via esposas segurando as mãos de maridos,
Pais trazendo mudas de roupa para os filhos, amigos rindo baixo para não acordar os pacientes. No meu criado mudo, não havia flores, nem cartões, nem um mísero carregador de celular extra. Eu estava sozinha no meio de uma multidão de dores. Meus pais não enviaram sequer uma mensagem de texto. No quarto dia, quando recuperei o acesso ao meu celular, vi que minha mãe tinha postado 17 fotos da Letícia no Instagram com a legenda: "Nossa estrela brilhando, família completa prestigiando o talento puro." Eu tive que aprender a usar uma comadre porque não conseguia levantar. Tive que suportar a humilhação de ser lavada por enfermeiras desconhecidas enquanto chorava em silêncio por desejar que, ao menos uma vez, meu pai, Ricardo, tivesse aparecido para perguntar se eu precisava de um copo de água. Mas Ricardo era como Heloísa. Eu era a filha independente, a que nunca dava trabalho, a que servia apenas como suporte para as necessidades deles. Quando recebi alta, 11 dias depois, saí do hospital de cadeira de rodas até o táxi. Minha conta bancária estava sangrando por causa das despesas médicas que o seguro não cobriu integralmente e pelo tempo que ficaria sem trabalhar como designer freelancer. Cheguei ao meu pequeno apartamento no bairro da Saúde, com o corpo ainda envolto em dores lancinantes e a alma em pedaços. Apoiei-me nas paredes para caminhar, cada passo sendo uma batalha contra a gravidade. Foi então que eu vi. Debaixo da minha porta havia um envelope pardo, timbrado com o nome do meu pai. Meu coração deu um salto patético. Eles vieram aqui. Pensei por um segundo de fraqueza. Eles se importaram e deixaram um bilhete de desculpas. Com as mãos tremendo, rasguei o envelope. Não era uma carta de amor. Não era um pedido de perdão. Era uma planilha de Excel impressa, detalhada e fria. No topo estava escrito: "Relatório de custos e serviços prestados." Meus pais estavam me cobrando. Eles haviam ficado de cuidar do meu cachorro, o pequeno Barnabé, enquanto eu estava fora. Como eu sofri o acidente e fui para o hospital, não pude buscá-lo na data combinada. Planilha. Eles listaram: diária de hospedagem canina, valor de mercado, R$ 80 ins, 11 dias. Ração premium reposição, R$ 120. Taxa de inconveniência por perda de compromisso social, R$ 500. No final, o total chegava a quase R$ 1.700, com uma observação escrita à mão pelo meu pai: "Esperamos o depósito via Pix até sexta-feira. Não é porque somos família que você pode abusar do nosso tempo e da nossa boa vontade. Melhore logo das suas batidinhas e assuma suas responsabilidades." Senti um gosto amargo subir pela garganta. Não era apenas raiva. Era uma clareza gelada que se instalava nos meus ossos. Olhei para aquela cobrança. Olhei para as cicatrizes recentes no meu quadril e para o meu apartamento vazio. A Isadora que buscava aprovação, a Isadora que aceitava as migalhas de afeto daquela família, tinha morrido naquelas ferragens na Imigrantes. O que restava agora era alguém que sabia exatamente o preço de tudo, e eu ia garantir que eles pagassem cada centavo dessa conta, com juros que eles nunca imaginaram existir. A dor física era uma companheira constante, uma batida rítmica e latejante que parecia sincronizada com o meu coração. Cada vez que eu tentava me acomodar no sofá do meu apartamento, sentia o ferrão das costelas quebradas, lembrando que a minha estrutura estava comprometida. O silêncio da sala era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som metálico do andador que eu agora era obrigada a usar para ir até a cozinha. O cheiro de arnica e pomadas anti-inflamatórias impregnava os lençóis, tornando o ambiente um lembrete vivo da minha fragilidade. Mas, acima da dor física, o que mais queimava era a imagem daquela planilha de Excel em cima da mesa de centro. Relatório de custos e serviços prestados. Aquelas palavras pareciam escritas com ácido. Para buscar o Barnabé, meu Golden Retriever, que era minha única fonte de alegria genuína, eu tive que engolir o orgulho. Liguei para o meu pai, Ricardo, pedindo que ele o trouxesse, já que eu mal conseguia descer o elevador. Ele bufou do outro lado da linha, reclamando do preço da gasolina e do trânsito na Avenida 23 de Maio. Quando ele finalmente chegou, não entrou. Deixou o cachorro no hall, jogou a coleira sobre o meu ombro e me estendeu a mão, esperando o pagamento. "Fizemos um favor para você, Isadora.
O Barnabé deu trabalho. Latiu à noite porque sentia sua falta. E a Letícia não conseguia se concentrar nos ensaios dela. Ele disse, com aquela voz de executivo aposentado que se orgulha de ser justo: a vida adulta é sobre trocas. Se você não cumpre sua parte, há um custo. Esperamos o Pix ainda hoje. Eu olhei para ele, para o rosto que eu costumava buscar quando tinha pesadelos na infância. Não havia um pingo de remorso. Ele nem sequer perguntou como eu estava subindo as escadas ou se eu tinha comida na geladeira. Ele deu as costas e saiu, o som dos seus sapatos de couro ecoando no corredor frio do prédio. Naquele momento, enquanto Barnabé lambia minhas mãos com uma ansiedade quase humana, algo dentro de mim finalmente se quebrou por completo, dando lugar a uma determinação fria e calculista. Eu peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e fiz o Pix de R$ 1.700. Mas, no campo de mensagem, escrevi apenas: conta quitada, os próximos serviços serão tarifados individualmente. Nos dias que se seguiram, enquanto eu fazia sessões de fisioterapia em casa que me faziam suar de agonia, comecei meu próprio inventário. Como designer, freelancer de interfaces, eu sempre ajudei minha família com a parte técnica de tudo. Eu era a filha do suporte. Peguei meu computador e abri uma nova planilha. Comecei a listar cada logomarca que fiz para a empresa de consultoria do meu pai, cada site que desenvolvi para o estúdio de dança da Letícia, cada gestão de redes sociais que fiz para a minha mãe divulgar seus bazares beneficentes de luxo nos jardins. Eu sempre fiz tudo de graça ira por amor, má por hino família. Mas, em seguindo a lógica do meu pai, a vida adulta é sobre trocas. Usei os valores de mercado mais altos do setor, logotipo e branding para a Ricardo Consultoria, de R$ 8.500, site e manutenção do Pool Letícia Dance Studio, por 3 anos, R$ 24.000. Consultoria de marketing digital para a Heloísa, R$ 12.000. Ao final de 2 horas de pesquisa e cálculos, o valor que eles me o deviam, se fôssemos seguir a métrica fria deles, ultrapassava os R$ 60.000. Mas eu sabia que dinheiro não era o ponto fraco deles. O ponto fraco era a aparência. Minha mãe vivia de status nos grupos de WhatsApp das amigas ricas. Meu pai se gabava da sua ética inabalável no Rotary Club. E Letícia, Letícia precisava do financiamento constante deles para manter sua fachada de artista em ascensão, que nunca gerou 1 centavo de lucro. Foi então que descobri o meu trunfo. Como eu cuidava de toda a parte digital deles, eu tinha acesso às contas de e-mail e aos backups de arquivos. Enquanto organizava os documentos para a minha declaração de imposto de renda, encontrei uma pasta oculta no Drive compartilhado que meu pai me pediu para configurar anos atrás. Eram contratos de empréstimos que meu pai havia feito usando o nome da minha mãe como fiadora, sem que ela soubesse de toda a extensão da dívida, para sustentar o estilo de vida de estrela da Letícia em competições internacionais de dança. Ele estava cavando um buraco financeiro imenso para manter a ilusão de que éramos a família perfeita do Sudeste brasileiro. Minha pelvis ainda doía quando eu sorri pela primeira vez em semanas. O plano começou a se desenhar na minha mente. Eu não ia apenas cobrar o que eles me deviam, eu ia mostrar para eles como é ser um item de custo na vida de alguém. Comecei pequeno. Minha mãe me ligou em uma tarde chuvosa, com a voz melosa que ela usava quando queria algo. Isa, querida, como está a recuperação? Escute, estou com um problema no meu Instagram. As fotos do bazar não estão carregando. E eu preciso que você dê uma olhadinha agora mesmo. As meninas do comitê estão esperando. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, sem a dor aguda de antes. Claro, mamãe, eu posso olhar. Mas como agora sou uma adulta responsável que entende o valor do tempo, minha taxa de suporte emergencial é de R$ 450 por hora iniciada. O pagamento deve ser antecipado via Pix para que eu possa abrir o chamado técnico. Houve um silêncio mortal do outro lado. Eu quase podia ouvir as engrenagens da cabeça dela travando. O quê? Isadora, você enlouqueceu? Sou sua mãe. Eu cuidei de você quando era bebê. E eu cuidei do Barnabé por anos sem cobrar nada, mãe. Mas como o papai disse, a vida é sobre trocas. Se você quer o serviço,
O preço é esse. Caso contrário, você pode chamar um técnico especializado. Tenho certeza que ele cobrará o dobro e levará 2 dias para te atender. O que você decide? Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, a notificação de transferência de R$ 450 apareceu no meu celular. Eu resolvi o problema em 2 cliques. Era apenas um caixa lotado. E enviei um recibo formal por e-mail, com cópia para o meu pai. A guerra estava declarada, mas eles ainda não sabiam que eu estava apenas aquecendo. O próximo passo envolveria o grande evento da Letícia no mês seguinte. Uma gala onde meu pai pretendia anunciar novos investidores para sua consultoria. Eu tinha os acessos, eu tinha os dados e, acima de tudo, eu tinha a total ausência de empatia que eles mesmos me ensinaram no leito daquele hospital. 1 mês se passou desde que o metal do meu carro se retorceu na rodovia, e o frio que eu sentia na alma, agora, era mais cortante do que o vento que soprava entre os prédios da Avenida Paulista. Minha recuperação física caminhava a passos lentos, marcados pelo som rítmico e seco das minhas muletas no assoalho de madeira do apartamento. O cheiro de café fresco invadia a sala todas as manhãs, mas o sabor parecia sempre metálico. Uma lembrança constante dos remédios que eu ainda precisava tomar para suportar a pressão no quadril. Eu passava horas observando o movimento lá embaixo, as pessoas correndo para seus empregos, mergulhadas em suas rotinas enquanto eu reconstruía, peça por peça, a nova Isadora. Aquela que não aceitava mais ser o estepe emocional de uma família que só se lembrava de mim quando o pneu furava. A grande noite da gala de inverno do Estúdio Letícia se aproximava. Era o evento do ano para minha mãe e o palco onde meu pai pretendia selar o acordo com o Grupo Andrade, uma gigante do setor imobiliário que salvaria sua consultoria da falência silenciosa que eu havia descoberto nos arquivos digitais. O telefone não parava. Letícia me ligava 3 vezes ao dia, alternando entre crises de choro e ordens autoritárias. Isa, pelo amor de Deus, o vídeo de abertura da minha apresentação deu erro de codec. Ela gritava, e eu podia ouvir o som das sapatilhas batendo no linóleo do estúdio ao fundo. O técnico que o papai contratou é um idiota. Ele disse que vai levar 2 dias para renderizar tudo de novo. O evento é amanhã. Você tem que vir aqui agora. Eu me recostei na poltrona, sentindo a leve pontada nas costelas que já estava se tornando uma velha conhecida. Olhei para as minhas unhas pintadas de um vermelho escuro, quase cor de sangue seco. Letícia, respira, eu disse, com uma calma que parecia irritá-la ainda mais. Como eu te falei, eu não sou mais a sua assistente não remunerada. Eu consultei minha tabela de preços para a edição de vídeo em regime de urgência máxima, com deslocamento limitado por questões de saúde. O valor para salvar o seu vídeo de abertura é de R$ 3.200. Metade agora, metade quando eu entregar o arquivo finalizado por nuvem. Não vou até aí, o meu médico proibiu deslocamentos desnecessários. R$ 3.000? Você enlouqueceu de vez. O grito dela quase estourou o alto-falante. Nós somos irmãs. Eu te emprestei meu vestido de formatura há 5 anos, Isadora. E você me deixou apodrecendo em uma cama de hospital por 11 dias sem me mandar um WhatsApp porque estava ocupada demais girando na ponta do pé. Respondi, minha voz fria como o gelo de um freezer. O link do pagamento está no seu e-mail. Você tem 10 minutos antes de eu desligar o computador e ir dormir. O Pix caiu em 7 minutos. O desespero deles era o meu combustível. Enquanto eu consertava o vídeo de Letícia, eu também preparava o imaterial bônus, que seria exibido no telão de LED de 4 metros de altura, contratado para a gala. Eu trabalhava com a precisão de um cirurgião, inserindo camadas escondidas nos arquivos de apresentação do meu pai. Cada slide sobre solidez financeira e ética corporativa agora tinha um gatilho digital que eu poderia acionar remotamente do meu tablet. Na noite do evento, o buffet Magnólia, no coração do Itaim Bibi, brilhava sob luzes âmbar e arranjos de orquídeas brancas que custavam mais do que o meu carro popular. Destruído. O ar estava saturado com uma mistura opressora de perfumes caros, laquê e o cheiro de espumante servido em taças de cristal fino. Eu cheguei de táxi, usando um vestido preto longo que escondia as cicatrizes nas pernas e a leve rigidez no meu andar.
Eu não usava muletas naquela noite. O ódio me mantinha ereta melhor do que qualquer apoio de alumínio. Avistei meus pais perto da entrada, cercados por homens de terno cinza chumbo e mulheres com joias que brilhavam como faróis. Minha mãe, Heloísa, usava um vestido verde esmeralda e sorria para todos, a personificação da elegância paulistana. Quando ela me viu, seu sorriso vacilou por um segundo, mas ela logo recuperou a postura de mármore. Isadora, que bom que veio. Achei que ficaria em casa reclamando da dor. Ela sussurrou ao se aproximar para um beijo no rosto que nunca chegava a tocar a pele. Por favor, não comente nada sobre o acidente com os Andrade. Eles valorizam pessoas fortes, sem vulnerabilidades. E obrigada por ajudar a Letícia, embora o valor que você cobrou tenha sido um absurdo desnecessário. Seu pai ficou furioso. O papai valoriza o mercado, não valoriza? Sorri, e vi o desconforto nos olhos dela. Eu só estou seguindo os ensinamentos dele. O evento começou com a pompa habitual. Letícia dançou seu solo sob aplausos, entusiasmados. Ela era técnica, mas faltava-lhe a alma que só quem já sentiu a dor de verdade possui. Depois, meu pai subiu ao palco. Ele estufou o peito, ajustou o microfone e começou seu discurso sobre a Ricardo Consultoria e os planos de expansão. Os investidores do Grupo Andrade assistiam atentamente da mesa principal, as canetas prontas para assinar o protocolo de intenções que selaria o destino da família. Nossa empresa é construída sobre o pilar da confiança e da transparência, meu pai proclamou, enquanto o primeiro slide da apresentação surgia no telão atrás dele. Vejam nossos números de crescimento nos últimos 5 anos. Eu estava sentada nos fundos, com o tablet escondido sob o guardanapo de linho. Meu dedo pairava sobre o botão Executar Script. Eu olhei para o meu pai no palco, o homem que me enviou uma conta de R$ 1.700 enquanto eu mal conseguia ir ao banheiro sozinha. Olhei para a minha mãe, que se importava mais com a apresentação da filha bailarina do que com a vida da filha acidentada. O momento havia chegado. O crescimento pessoal que eu tive nas últimas semanas não foi sobre perdão. Foi sobre entender que algumas pessoas só entendem a linguagem do prejuízo. Com um toque suave na tela, eu alterei a ordem dos slides. Em vez dos gráficos de lucro, o telão exibiu em letras garrafais e cores vibrantes a planilha de dívidas ocultas do meu pai, seguida por prints dos e-mails onde ele autorizava o uso ilícito do patrimônio da minha mãe como garantia. E, para finalizar a introdução, surgiu uma foto minha na cama do hospital, pálida e conectada a tubos com a legenda custo de uma vida, R$0. Custo de cuidar de um cachorro por 11 dias, R$ 1.700. Bem-vindos à verdadeira ética da família Albuquerque. O silêncio que caiu sobre o salão foi tão pesado que parecia que o oxigênio havia sido drenado do ambiente. O rosto do meu pai passou de um vermelho vibrante para um cinza cadavérico em questão de segundos. Os representantes do Grupo Andrade se entreolharam e o burburinho começou a subir como uma maré alta de escândalo. O silêncio que se seguiu à minha revelação no telão do buffet Magnólia não foi apenas uma ausência de som, foi um vácuo, uma pressão nos ouvidos que parecia drenar toda a farsa daquele ambiente luxuoso. Eu via meu pai, Ricardo, parado no palco sob a luz impiedosa dos refletores, parecendo subitamente menor, encolhido em seu terno italiano caro. Ele tentava, com dedos trêmulos, desconectar o cabo do notebook, mas a planilha com suas fraudes e a minha foto pálida no hospital continuavam ali, estáticas, como um veredito final. Minha mãe, Heloísa, estava paralisada ao lado da mesa dos Andrade, sua taça de espumante pendendo perigosamente, o rosto uma máscara de horror e descrença sob o brilho das orquídeas brancas. Eu me levantei devagar. A dor no meu quadril ainda estava lá, uma pontada persistente que me lembrava de cada segundo que passei sozinha naquela enfermaria fria. Mas eu a usei como um leme para guiar meus passos. Caminhei em direção à saída e o som das solas dos meus sapatos no mármore polido era o único barulho que cortava o murmúrio crescente que agora fervilhava entre os convidados. Eu não olhei para trás. Senti o cheiro de fumaça de cigarro e o ar úmido da noite paulistana
quando atravessei as portas de vidro para o serviço de valete. O ar lá fora estava carregado com o cheiro de chuva iminente, aquele odor de terra molhada e asfalto quente tão característico de São Paulo, e pela primeira vez em meses, eu consegui respirar fundo sem sentir que minhas costelas iam se partir. Peguei um táxi de volta para o meu refúgio no bairro da Saúde. Durante o trajeto, vi as luzes da cidade passando como borrões coloridos através do vidro molhado. Meu celular não parava de vibrar na bolsa. Eram notificações de mensagens de texto, ligações perdidas de Letícia, do meu pai, da minha mãe. Eu apenas o desliguei. Naquela noite, dormi o sono dos justos, abraçada ao Barnabé, sentindo o calor do pelo dele e o som da sua respiração tranquila, longe de planilhas de custos e cobranças emocionais. 2 dias depois, o interfone tocou. Eu já esperava por isso. Pelo visor da câmera, vi os dois, Ricardo e Heloísa. Eles não pareciam as figuras imponentes da gala de inverno. Meu pai usava uma camisa polo amassada e minha mãe parecia não ter dormido, com olheiras profundas, que nem a maquiagem mais cara conseguia esconder. Abri a porta, mas não os convidei para entrar. Fiquei ali, apoiada no batente, deixando Barnabé sentado ao meu lado como uma sentinela dourada. Você arruinou tudo, Isadora. Meu pai começou, a voz rouca, sem o tom de comando habitual. O Grupo Andrade retirou a proposta. A auditoria deles já começou a investigar as contas da consultoria. Eu vou ter que vender o apartamento nos Jardins para cobrir os empréstimos que fiz no nome da sua mãe. Você está feliz agora? Destruiu a sua própria família por causa de uma mágoa pequena? Uma mágoa pequena, pai? Dei um sorriso triste, sentindo uma calma quase sobrenatural. Vocês me cobraram R$ 1.700 por cuidar do meu cachorro, enquanto eu estava com a pelvis fraturada em um hospital público. Vocês me disseram para chamar um Uber, quando eu mal conseguia respirar. A vida adulta é sobre trocas. Não foi o que você disse? Eu apenas fiz a minha parte na transação. Eu mostrei ao mercado o verdadeiro valor dos seus ativos, a desonestidade. Isadora, filha, como pôde fazer isso com a sua irmã? Heloísa interveio, as mãos apertando uma bolsa de grife como se fosse um escudo. O estúdio da Letícia vai fechar. Ninguém quer se associar ao nosso nome agora. Ela está trancada no quarto, chorando há 48 horas. Você tirou o sonho dela. Eu não tirei nada dela, mãe. Eu parei de financiar a ilusão de vocês com o meu trabalho gratuito e com o meu silêncio. Se a arte da Letícia não se sustenta sem o dinheiro sujo do papai e sem o meu suporte técnico gratuito, então talvez ela precise aprender o que é o mundo real. Aquele mundo onde você tem que chamar um Uber quando a vida desmorona. Houve um longo silêncio no corredor. O cheiro de produtos de limpeza do prédio parecia sufocante. Meu pai deu um passo à frente, os olhos injetados de raiva, mas ele parou quando viu o meu olhar. Ele não encontrou a filha submissa que buscava aprovação. Ele encontrou uma mulher que havia sobrevivido ao pior abandono possível e que não tinha mais nada a perder. Eu quero os meus R$ 1.700 de volta, eu disse, com a voz firme. E quero o valor integral das consultorias que listei na fatura que enviei por e-mail ontem. Considerem isso o custo de rescisão desse contrato familiar. Se o pagamento não cair em 5 dias úteis, os arquivos que eu entreguei anonimamente para a Receita Federal serão apenas a ponta do iceberg. Você é um monstro, minha mãe sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Não, mãe. Eu sou apenas o resultado do investimento de vocês. Vocês me ensinaram que tudo tem um preço. Eu só estou enviando a conta final. Fechei a porta com cuidado, sem bater. O som do trinco encaixando foi o ponto final de uma história que durou 26 anos. Fui até a cozinha e preparei um café. O som da água fervendo e o aroma forte do grão moído na hora preencheram o apartamento, trazendo uma sensação de normalidade que eu nunca havia sentido antes. Nas semanas seguintes, vi as consequências se desdobrarem. Estúdio de Letícia fechou as portas e ela teve que aceitar um emprego, como assistente em uma academia de ginástica de bairro, longe do glamour que tanto prezava. Meus pais se mudaram para um apartamento muito menor no interior, fugindo do escândalo social que os consumiu nos círculos de elite. Eles tentaram me ligar algumas vezes.
ora para implorar por dinheiro, ora para me amaldiçoar, até que eu finalmente troquei de número e bloqueei todos os acessos. Minha recuperação física progrediu. Troquei a fisioterapia dolorosa por sessões de natação que me faziam sentir leve, como se a água pudesse lavar os resquícios do metal retorcido e da frieza humana. Voltei a trabalhar com design, mas agora com uma cláusula inegociável em todos os meus contratos: valorização do tempo e transparência absoluta. Hoje, estou sentada na varanda do meu novo apartamento. É menor, mas é meu. O sol da tarde bate no meu rosto e eu vejo Barnabé correndo atrás de uma bolinha imaginária na sala. Não sinto o peso da vingança como um fardo, sinto-a como uma limpeza necessária. Às vezes, o sangue nos torna parentes, mas são as ações que nos tornam família. E no meu relatório de vida atual, o saldo é finalmente positivo. Eu aprendi que o custo de se livrar de pessoas tóxicas pode ser alto, mas a liberdade que se compra com isso não tem preço. Olho para a cicatriz no meu quadril, uma linha fina e esbranquiçada que carrego com orgulho. Ela não é mais um lembrete da dor, mas um troféu de que eu sobrevivi ao acidente e, principalmente, àqueles que deveriam ter me segurado a mão. A conta está paga, e eu nunca mais devo nada a ninguém.